Então, muito boa noite, senhor presidente. Boa noite aos colegas vereadores e às colegas vereadoras, né? Muito boa noite também aos funcionários desta casa, a todo o pessoal que nos assiste pelas redes sociais, pela Rádio Conexão FM, né? O pessoal que está aqui presente, que veio participar, né? Inclusive, parabenizar os jovens, né? Que estão aqui presentes e assistindo, né? É uma pauta, é uma tecla que eu bato bastante, de trazer a juventude para a política, e hoje a gente tem a participação da juventude, sabendo o que tem em pauta, o que é que está sendo discutido na Câmara Municipal da nossa cidade. Mas iniciando meu discurso de uma forma muito triste, me acostando aos votos de pesar apresentados pelos colegas, gostaria de estender o abraço fraternal às famílias enlutadas, a família de Paulo Felipe, a família de João Galego, família de Dona Terezinha de Pedro Sérgio, no qual eu conheço desde criança por participar, né, por estar na Urtiga constantemente. A família de Alexandre Loureiro, né, que era um grande amigo de meu pai, inclusive, nos seus tempos de política. E de uma forma mais especial, e estender, dizer algumas palavras pelo luto, né, a perda da minha prima, uma prima tão querida, que foi Hilda Mariana. Né? Essa perda irreparável para a nossa família. Acho que ninguém esperava. A gente, inclusive, estava em evento em João Pessoa quando eu soube a notícia. E que foi algo que abalou bastante, não só a mim, não só a nossa família, mas a toda a cidade. Visto que era uma jovem alegre, uma jovem com disposição enorme, uma jovem muito inteligente, que recentemente tinha passado em vários concursos e que uma jovem que procurava por muitas vezes transmitir essa alegria, né, como foi dito aqui anteriormente, transmitir suas redes sociais e atentar mais pessoas. Esteve um tempo fazendo desafios, né, de emagrecimento com as pessoas, muita gente participou, teve um tempo incentivando a população jovem a estudar, né? Um jovem que transbordava alegria, né, apesar de seus problemas pessoais, né? E isso gera um pouco de alerta, um alerta a todos os jovens, né, a todos, inclusive a todas as famílias, que se atentem mais aos seus familiares, se atentem mais às pessoas ao seu redor, conversem, procurem descobrir o que está acontecendo, procurem expor tudo de bom que a pessoa tem a oferecer ainda ao mundo. E um alerta aos próprios jovens, procurem se conhecer, conhecer seus limites, conhecer a si mesmo e, por que não falar, conhecer a si perante Deus. É uma perda irreparável, uma perda muito triste e que tem tomado, né, uma tristeza enorme, não só a mim, como eu disse, mas a toda a cidade. E onde ela estiver, tenho certeza que está descansando em bom lugar ao lado de Deus. Uma perda que, por uma coincidência, fez na semana que se comemorava não, perdão, na semana em que se completava 4 anos da perca do meu pai. Então, para nossa família foi um luto dobrado, uma tristeza muito grande. E o que resta é a gente rezar, rezar pelos nossos jovens, rezar por todo mundo que esteja precisando de ajuda, rezar por todo mundo, né, que esteja passando por situações parecidas. Mas gostaria de iniciar, primeiramente, fazendo um convite que foi estendido a mim e foi cobrado para que seja feito não só a todos os vereadores e funcionários dessa casa, mas toda a população de Santa Terezinha, que é o convite da ordenação diaconal do meu primo, de Cássio Oliveira, né? É um orgulho muito grande para a família, a formação e o homem que se tornou, Nicásio, inclusive passando por uma perda bem parecida, né? Sendo ele fazer a ordenação de seu pai perante o final de seu curso, né? Visto falecimento. Então, Nicásio foi um homem muito forte, um homem que trouxe exemplo, não só, né, a nossa família, mas a todos os jovens também, um exemplo de batalha, né? Sair de casa bem cedo, inclusive, ao estar lá no seu curso de formação, por muitas vezes não pôde vir aqui e teve, não digo a sorte, mas a coincidência que na perca do seu pai estava de férias e estava aqui presente.
mas um aperto muito grande em saber, né, que posterior a essa perda, teria que deixar sua família e concluir o seu curso. Então, é um orgulho muito grande para a cidade de Santa Terezinha, né, essa ordenação diaconal, e eu estendo o convite a todo o pessoal, toda a população que queira participar. Será no dia 12 de julho, às 18 horas, na Igreja Catedral. Mas gostaria também de começar parabenizando a todos os organizadores do campeonato Stack Prime, né? Já foi falado os nomes aqui de várias pessoas que participaram da organização, nosso amigo Romário, Valdênio, os filhos do colega vereador Zé do Egito, Galegou e Elvis, Felipe também, sanfoneiro, a equipe de júri, né? Os juízes que estiveram presentes. Parabenizar a todos os envolvidos, dizer que foi uma causa muito nobre, que movimentou a cidade, movimentou a juventude e que trouxe benefícios para a população com a arrecadação de cestas básicas, né? Foi muito interessante. E parabenizar especialmente a equipe campeã, a equipe dos Playboys, né? Equipe essa que eu tive a oportunidade, não estive presente em todos os jogos, visto que adoeci, né? Não tive a oportunidade de participar, mas acompanhava pelas redes sociais. E a equipe se destacou bastante, muitas vezes desacreditada, né? Uma equipe bastante jovem. E por ser jovem e achar bem parecido com minha trajetória na política, foram muito desconfiados, o pessoal desconfiava muito, o pessoal botava eles para baixo, mas que com um pouquinho de marra, um pouquinho de cabeça erguida, puderam enfrentar equipes muito grandes, equipes tradicionais, trazer o bom futebol e levar para casa esse título. Então, parabenizo, né, aos Playboys por essa conquista, assim como todos os times que participaram, no total de 11 times que participaram e que abrilhantaram bastante o nosso município com esse evento. Gostaria de parabenizar também a equipe da Secretaria da Educação. Estivemos essa semana, durante toda a semana, prestigiando as apresentações que houveram aqui no nosso centro de evento, tanto das escolas da zona urbana, como das escolas da zona rural, a creche também, do qual a manhã faz parte, Pedro Soares. Estivemos hoje também na apresentação brilhantíssima da escola João Norberto, né? Inclusive, formando uma quadrilha junina, né? Junina João Norberto. E é um evento muito bonito. Traz uma quadrilha um pouco mais moderna, uma quadrilha mais colorida, né? Com uma participação gigante. A gente acompanhava os ensaios, escutava de toda a cidade aqueles gritos. Foi abrilhantada a festa. Então, estendo meus parabéns a todo o pessoal que participou e ao diretor, né, por resgatar essas questões culturais da escola estadual da nossa cidade, resgatar a gincana, resgatar jogos internos, resgatar o São João do João Alberto, né? Carlos Zueto, não por ser meu primo, mas pelo brilhante trabalho que apresenta um diretor tão jovem, né, representando e levando o nome da escola não só ao município, mas por toda a região. Então, parabenizar todos os envolvidos, né, que estiveram presentes, inclusive vim caracterizado para ir a esse evento, né, visto que a nossa cidade respira o São João, não só a nossa cidade, mas o Nordeste respira o São João durante esse período. Então, estendeu parabéns a todos os envolvidos, a todos que da educação que participaram e realizaram seus eventos durante esse período. Gostaria também de fazer um aviso que hoje estive presente com a pessoal da família acolhedora, do qual apresentei em outras sessões aqui o que era o sentido do projeto, né? Projeto muito bonito, projeto de acolhimento de pessoas e de crianças, aliás, que estejam passando por situações complicadas e que famílias que se dispõem, né, a acolher essas crianças durante um período. Então, é um projeto muito bonito e fiquei, né, fui cobrado por eles para apresentar aqui nesta casa, junto com os pares, junto com o senhor prefeito, inclusive já fazer o convite, né, posteriormente ao nosso recesso, eles vão se apresentar aqui e explanar um pouco do que é o projeto, do que precisa do apoio do Poder Legislativo, e estender o convite que vão fazer um stand de apresentação no encerramento da nossa festa aqui no dia 19. Então já dei antemão convidar a todos para dar uma passadinha lá no stand, saber, conhecer um pouco do projeto, quem sabe se inscrever e participar desse projeto da família acolhedora. Falando também um pouco sobre a conferência, né, estadual dos vereadores que estivemos presentes. Um evento grandioso, um evento produtivo,
Um evento que abrilhantou, diga-se de passagem, o primeiro evento que participei dessa magnitude, né? Um evento gigante. E desde já convidar aos novos colegas vereadores que não participaram, que no próximo, em julho, que participem, que vão, a gente pode se combinar, inclusive, todos os vereadores, para fazer, né, alugar um ambiente para a gente ficar todos juntos e participar. Participar por quê? Várias coisas que foram discutidas lá, a gente vai trazer para essa casa de modernização, coisas que melhoram o nosso trabalho, como, por exemplo, o programa Interleges. Achei muito interessante participar da palestra do Interlege, um programa ofertado pelo Senado Federal para que nós, do Poder Legislativo, principalmente de cidades pequenas, tenham uma participação maior, possam se capacitar, possam trocar experiências com pessoas grandes, visto que no próprio sistema do programa Interlege, a gente pode trocar experiência com senadores, com deputados, né? Eles podem nos instruir, é oferecido consultorias grátis para que a gente possa fazer o nosso projeto de lei de uma forma mais adequada, de uma forma que não venha a passar, né, por intervenções do jurídico. A gente pode trocar experiências, são ofertados cursos EAD e presenciais para o Poder Legislativo de graça, de forma totalmente gratuita, e também, principalmente, né, a gente sabe que todos esses programas têm que ter um ponto voltado à população. E o ponto voltado à população é transparência, justamente o que é cobrado da gente. Nós podemos ser transparentes com o nosso povo através desse programa. Ressaltar também uma palestra muito interessante do prefeito, né, de Cícero Lucena. Ele apresenta o âmbito de que como o poder público pode trabalhar em conjunto com obras privadas, né? E o exemplo maior disso foi em João Pessoa, onde há o centro de eventos, que passa na BR, é uma área bastante de reserva, uma área que não é bem povoada, e que posteriormente foi de iniciativa privada a construção de vários resorts. E de contrapartida, né, relacionando e deixando em paralelo o poder público e privado, Cícero Lucena apresentou um projeto e já está em obras a construção de um parque aquático, né, público, um parque aquático que vai juntar o turismo, que já vem crescendo bastante no município de João Pessoa, na grande João Pessoa, aliás, e na Paraíba, com o poder público e o poder privado. Vai gerar renda, vai trazer economia, vai gerar mais empregos, vai gerar muito mais turismo, né? Turismo este que a gente está batendo na tecla, inclusive na nossa cidade, nesse período de São João, trazer renda. Renda para o pequeno produtor, renda para o grande produtor, renda para todo mundo que queira trabalhar, que queira ofertar seu serviço. Então, esse evento foi de grandiosidade gigante, né? Foi um evento que nos trouxe muito conhecimento, e esse conhecimento vai ser voltado totalmente à população, inclusive no próximo, tenho certeza de toda a presença dos novos vereadores, para a gente fazer um trabalho muito melhor nesta Câmara. Na verdade, são outras pautas, né? Vai ser um evento mais voltado para a questão administrativa em si, o próximo, mas que vai ser bem maior. Maior do que o. Não vai, além das palestras, vão ter minicursos, né? Então, eu acho que desde já a gente já convida a todos os vereadores que não puderam participar e dar uma olhadinha nessas questões de data, deixar sua agenda livre, para que todos possam participar e mostrar que a Câmara de Santa Terezinha, quando é de benefício para a população, ela está sempre unida. Então, foi muito interessante. Gostaria de falar um pouco e parabenizar a questão da saúde do nosso município por ter atingido 100% do programa, né, de qualificação das ações da vigilância em saúde, né? Isso nos traz bastante benefício, visto que a saúde foi bastante tocada em pauta nessa sessão, inclusive parabenizar o colega vereador seguindo pela aquisição da verba, né, pelo o nobre Luiz Couto, inclusive agradecer de bom grado ao deputado, né, visto que, como foi explanado aqui, foi um deputado que não teve uma votação tão expressiva, mas que olha pelo povo, né, que destinou isso, vendo a necessidade do nosso município de melhorar, né, a complexidade, melhorar a saúde. E falar também sobre a questão, né, o setor jurídico, né, inclusive estava conversando com a secretária, o setor jurídico já está providenciando as questões do Previne, né, para ser repassado, e as questões de insalubridade que foi tocado nesta casa. E vale salientar que o prefeito Arimatea é um cargo-chefe de sua administração,
dá nessas questões de gratificação e salubridade. Pois não, galera. Só para uma correção, não existe mais o Previne, agora é um novo programa de cofinanciamento do SUS. Então, assim, a gente chama antigamente de Previne, mas agora é um novo programa de cofinanciamento do SUS. Muito obrigado, vereador. Então, é um avanço muito grande, visto que a gente, além de conseguir essa verba, né, vinda do deputado do escudo, o município apresenta, né, e consegue esses programas de beneficiamento que o governo federal oferece. Falar também da questão da saúde, visto que a gente tem aqui em torno dos 3 vereadores gripados, né? A gente está passando por um período da famosa virose junina, né? A famosa virose junina, inclusive, alertas da Secretaria de Saúde à questão da influenza da H1N1. Falar que me foi repassado que ainda há vacinas, né? Muitas vezes se indica de que a pessoa esteja bem de saúde para que receba essa vacina, né? Não tenha uma questão de reação, mas que está sendo feita essa vacina, inclusive vacinas domiciliares feitas na sexta-feira. Vez ou outra podemos ter sim a questão do transporte, né? Que a gente tem que ter a oferta de um transporte para que esses profissionais vão fazer vacinas nas casas, mas está sendo sim ofertado e pode ser marcado nos seus postinhos. Falando também da saúde, já pegando um gancho da questão dos remédios. Acredito sim que todos sabem da falta de alguns remédios, não adianta negar, mas que essa questão se remete muito à resposta da empresa solicitante, da empresa que ganhou essa licitação. E eu posso trazer, inclusive posso mandar no grupo, as questões das mensagens, a troca de mensagem, a troca de ofício, solicitando esses remédios. Inclusive, quando trouxe aquela questão que soltei no grupo da Câmara, notei principalmente a questão do losartana. Mas como é da minha questão, como é da minha alçada, sempre trazer uma solução, nunca trazer um problema, gostaria de estender à população uma informação, que eu creio que muitos já sabem, mas que o losartana, ele é oferecido gratuitamente nas farmácias populares, né? É um programa do governo federal em que o losartana, ele se encaixa nessa questão e que vale salientar que você não precisa muita gente acredita que sim, mas você não precisa ter um Bolsa Família, você não precisa ter um NIS, um PIS, para fazer essa solicitação nas farmácias populares. Tudo que você precisa é a receita, vale salientar, do SUS ou particular também é atendida, num prazo de 180 dias, essa receita tem que estar, RG, CPF e SUS. E simplesmente a gente consegue resolver essa questão, por enquanto que não é atendido pela empresa. Mas sei sim que é um problema, né? Visto que o remédio de pressão é um remédio de uso diário e que vou, o mais breve possível, tentar resolver, junto com a questão, junto com o pessoal da saúde, junto com o nosso prefeito, para fazer a reposição desse remédio. A questão da farmácia, ela está em um local temporário, visto que houve um curto-circuito no ar-condicionado, né, da sala, que não prejudicou muito. Por quê? Por que foi modificado? Alguns medicamentos têm que ser refrigerados, tem que manter num ambiente de uma temperatura ideal. Então foi, né, de prontidão encontrado um lugar na Secretaria de Saúde para que se haja temporariamente o atendimento e o atendimento não pare, né? Sei sim que a condição não é ideal, não é ideal do local, mas que é algo que a gente fez para que não pare esse atendimento, para que o pessoal... Pois não? Vereador Cado, inclusive, a justificativa que você está dando da mudança de local por conta da climatização, eu acho que a escolha não foi boa não, porque o ar-condicionado lá também não estava bom. Inclusive o funcionário abriu a porta porque a sala estava super quente, não é, vereador Pedro? Vereador Pedro, a questão da climatização da sala nova da farmácia. O menino alegou lá que estava super quente, teve que abrir a porta. O ar-condicionado não está funcionando. Eu estive lá presente também hoje, vereador, e constatei essa questão do ar-condicionado. Era um aparelho que já estava instalado na sala em questão, que não estava sendo usado. Realmente o aparelho não está em seu pleno funcionamento. Não está no funcionamento bem, não adianta eu vir aqui e falar que está. Mas é um serviço temporário, visto que o serviço lá que foi danificado é um serviço rápido, serviço de manutenção de ar-condicionado, né? Que é um problema que a gente vê aqui. Inclusive, acho que ano passado a gente viu aqui no Colégio Santa Terezinha. São fiações antigas em que é se instalado um ar-condicionado que é de uma voltagem, uma amperagem muito grande, e a fiação não aguenta. Foi o que aconteceu lá, né? Visto que
fica ligado por bastante período, mas que rapidamente vai ser consertado e a gente pode voltar ao atendimento normal. Outra questão da limpeza, e a limpeza realmente, né, é feito o roço e o serviço de coleta era para ser feito pelos garis. Só que não bate os horários, visto que os garis ele tem um horário de manhã cedo, né? Por questões também de salubridade, de não estar trabalhando no sol quente e tal, esse serviço de coleta era para ser feito pelos garis, mas está havendo uma consonância nas questões dos horários. Passei lá hoje, vi sim, constatado que está, né, o resto, como diz, dos matos que foram podados. E a questão da Jurema, ela fica em frente a duas salas, inclusive eram banheiros, que não são utilizados. No mais, são utilizados para depósito de materiais que não são, né, utilizados. Eu creio que pode ser sim feita a poda, pode ser feita a retirada dessa árvore, mas como essas salas não estão sendo utilizadas, não teve uma certa atenção, né? É um serviço que poderá sim ser feito. Vou falar, mas que essas salas não estão sendo usadas. Vou falar um pouco do que foi apresentado nessa casa hoje e parabenizar os colegas, né? Nesses 6 meses de trabalho, acredito que dos 4 anos passados que estive presente, esses 6 meses foram os 6 meses que mais tiveram, né, apresentação no começo de um ano, de projetos de lei, de requerimentos, de pautas a serem discutidas, da Câmara saindo, né, do nosso âmbito aqui, da nossa casa, do nosso plenário, para trabalhar fora, inclusive, né, no projeto ambiental da professora Verusa. Então, só mostra que cada vez mais vem crescendo o nosso trabalho, vem engrandecendo. A gente muitas vezes discute aqui, mas que quando é uma questão política do povo, quando é uma questão de beneficiamento dos vereadores, todos estão de mãos unidas, mãos, né, para resolver os problemas, para resolver, trazer o melhor para a nossa população. Então, esses 6 meses de atendimento foram bastante gratificantes. A gente fizer um balanço aí, acredito que sim, vai ser constatado como um de mais apresentação de trabalho, inclusive por muitas vezes saindo dessa casa de 8 horas da noite. Uma vez, inclusive, acho que a primeira sessão a gente saiu de 9, né? Então, a gente mostra que é um pouco cansativo. Concordo com alguns vereadores que falam sobre a questão da sessão semanal. Eu acredito que ia diminuir o nosso trabalho, ia não diminuir o trabalho, mas que ia fazer com que as pautas das sessões não fossem tão cansativas, até para quem está nos assistindo de casa, né? A gente trabalhar um pouco mais focado em certos pontos e não apresentar vários pontos em uma sessão só. Quanto à questão da defesa, vamos lá. As questões das luzes do poste, rapidamente, vereador, visto que foi tomado parte. As questões dos postes estavam sendo colocadas as luzes hoje. Nós passei pelo colega Moisés, né, que está fazendo a reposição de alguns postes. Eu sei de vários, inclusive falam comigo no WhatsApp para a questão da reposição dos postes de luz, não só da praça, e que vai estar sendo feito. Acho que o prefeito comprou em torno de 45 a 50 lâmpadas para fazer essa reposição. Inclusive os globos também. Globo da praça ali, Frei Damião. A questão também do parquinho, concordo plenamente na reforma, né? Visto que por muitas vezes estou lá com a Alice também, aí a gente tem que fazer essa questão. Inclusive, falava com o prefeito Arimatea da gente tentar separar de uma forma mais externa, porque a gente tem agora, né? Nosso amigo Antônio reabriu o bar e a gente tem uma consonância das crianças com o pessoal bebendo do outro lado do bar, então a gente fazer uma separação melhor, para as crianças brincarem com mais calma, visto que algumas vezes o pai está lanchando e deixa a criança lá. Então a gente, estou em conversa com o seu prefeito, mas achei muito boa a ideia do gramado. Mas gostaria também de ir lá, nessa questão, botar o gramado artificial, né? E junta menos formiga, a manutenção é mais barata, e seria muito bonito até para a questão estética. Agora a questão das vacinas, já falei, questão do 13º salário, vereador Pedro Sopa, eu gostaria de dizer ao senhor que a gente não tem um vínculo trabalhista, né? Aqui o nosso cargo é um cargo eletivo, ou seja, a gente não trabalha no regime CLT. Então, essa questão de aprovar um 13º salário dos vereadores, caso haja verba, né? Se resume muito a isso. A gente não é vereador, a gente está como vereador. Então, é um vínculo, é um subsídio fornecido pelo governo, né? E que, como foi dito pelo vereador Francisco, ele também não vai se ferir judicialmente
para ofertar esse serviço. Então, já é de várias e várias gestões de que a gente sabe disso, que o vereador não recebe o 13º salário. Questão... Inclusive, vereador, complementando a sua fala, Pois não. houve um caso aqui que o vereador recebeu vencimentos indevidamente e foi condenado a devolver. A gente tem que ter essa responsabilidade, porque na hora de receber é bom, mas devolver, você sabe que é terrível, né? Tem ação com o vereador, né, vereador Gadical? E é uma questão bastante delicada, né? Visto que, na minha visão, eu acredito que nós não temos esse direito de receber o 13º salário justamente por ser um cargo eletivo, né? As questões das 45 noites. Falar de São João rapidamente, em questão de tudo. Nosso São João, sim, vem sofrendo alguns problemas, um ou outro, para a realização de São João, mas que em trancos e barrancos a gente oferece uma festa que é planejada desde o começo do ano, né? Que é uma festa que, apesar de o município estar passando, não só aqui, mas vários municípios da nossa região estão passando por um aperto, as questões financeiras, um evento é planejado desde o começo do ano para que haja realização, né? Foi falado também a questão dos artistas e foi postado nas redes sociais, foi feita uma chamada pública para todos os artistas fazerem a inscrição, não só os artistas como os barraqueiros, fazerem a inscrição para o evento. Pode ser que haja um conflito de informações, que o pessoal não tenha, né, feito esse formulário de inscrição, mas que posteriormente, visto que são artistas grandiosos, né, inclusive acompanham o trabalho desde cedo, Clivandi, Amandinha, o próprio Julimar, nosso Bruno Marrone aqui de Cesarezinha, né? E que sim, vou falar, é questão ao prefeito Arimatea, e que essa questão pode até complementar, né, um sábado de festa, aumentar o volume, trazer mais gente ao nosso município. Foi cobrado também a participação do prefeito, inclusive no campeonato de destaque. Vale salientar que nenhum de nós estivemos presente em todos os jogos, nenhum de nós vereadores. E que está presente na final, colega vereador Pedro Sopa, não quer dizer que o senhor esteve presente em tudo. O prefeito esteve presente na abertura, né? O senhor não estava. Os colegas aqui estavam, inclusive eu estava com roupa de academia, nem fui lá para frente para fazer a abertura, né? Mas que essa questão de participar ou não vai muito da própria pessoa, né? Participar do evento, o prefeito esteve presente, mandou sua ajuda, não pôde participar da final, mas que a gente participa, a gente acompanha de casa, a gente tá, inclusive eu, né, estive doente, não pude participar, acho que se eu tossisse lá eu acabava logo com o jogo, mas que estive acompanhando, inclusive as disputas, né, foram transmitidas muitas vezes ao vivo. Queria bastante estar presente na final, mas não estive, né? Mas eles realizaram um evento particular grandioso e teve sim o apoio da prefeitura e dos nobres colegas vereadores que deram sua ajuda particular. O prefeito está aqui presente, sim, mas não tem como fazer um paralelo dos dias que o senhor está aqui com os dias que ele está, né, vereador? Visto que o senhor também não é daqui. O senhor está aqui relativamente, vez ou outra, de 15 em 15 dias fazendo aquela batidinha de Hilux aí, né, vendo os probleminhas. Deixa mais, vereador. Questão de estar na festa, eu mesmo não fui nenhum dia de festa ainda. Não fui nenhum dia de casinha. A gente passou por um período bastante conturbado na família, eu não pude participar. E posteriormente fiquei doente, então já se passam 15 dias, eu acho, e eu não estive presente nenhum dia. Mas vou sim participar, faço compra da comida, vou lá. A gente participa da forma que pode. Cobrar, né? Cobrar muitas vezes a ação de um poder executivo sem passar. Conclui, vereador, por favor. Cobrar da ação do poder executivo, né? As questões. Muita gente sonha em ter um cargo executivo como presidente da Câmara, como prefeito, mas que cada um faz o seu trabalho independente do trabalho do outro. Foi sim falar da questão do meu pai, das festas, mas eram outros tempos em que o Ministério Federal mandava uma verba de auxílio, né? Mandava inclusive uma verba bastante boa para fazer a contratação dessas bandas. Mas que são outros tempos, inclusive passou outra gestão que também não fez a festa, né? Então, são questões, inclusive aprovado aqui o projeto, pois não. Antes de Vossa Excelência concluir seu discurso, eu gostaria de saber se Vossa Excelência tem a informação de quanto foi o aporte financeiro que o governador disponibilizou para Santa Terezinha. Haja visto que ele disponibilizou para todos os municípios e a prefeitura está fazendo até a propaganda desse apoio do governo do estado. Vossa Excelência tem conhecimento de quanto foi esse valor?
Ainda não, visto que o apoio foi dado após o início da festa, né? E comparado esse valor que o Ministério Público mandava antigamente, inclusive no tempo do meu pai, é um valor muito pequeno, né? 100 mil reais. Inclusive, se a gente for olhar direitinho, se for responder o pedido dos jovens e trazer banda grande, não consegue contratar uma banda, 100 mil reais, né? Vereador Cadmo, só para complementar aí os tempos da cena, eu me lembro que eu trabalhava na época da gestão Davi, em 2010, há 15 anos atrás, o senador da época, Cícero Lucena, tinha mandado 100 mil reais e Efraim Filho, deputado federal, tinha mandado mais 100. Porque tem 200 mil reais para fazer um João Pedro e que o valor da banda era bem inferior a hoje, né? Eu posso trazer até questão de valores, que me lembro bem, que no auge, nós trouxemos Garota Safada aqui para nossa cidade, um valor de 110 mil, se eu não me engano, né? Hoje em dia você vai olhar o show do Wesley Safadão, R$ 1 milhão, né? Só para concluir, eu gostaria de agradecer a todo mundo que esteve acompanhando, né, esses 6 meses de mandato, dizer e pedir perdão aos meus eleitores, ao pessoal que me cobra, né? Eu assumi um cargo de líder do governo e a questão de procedência, a logística é um pouco diferente, por muitas vezes eu não posso e nem tenho tempo de apresentar minhas demandas nessa casa, mas que por muitas vezes não estou trazendo requerimento porque passo a falar diretamente com o prefeito. Mas agradecer aos pares, né? Tanto por ter as questões das aprovações do projeto, o trabalho gerado aqui, as discussões que são feitas que não passam dessa porta, né? Após essa porta, todo mundo é amigo. E parabenizar a todos por esse trabalho tão lindo que foi esses 6 meses, né, de gestão. Muito obrigado, vereador.